Oi pessoal, no vídeo de hoje ele é muito especial porque eu vou falar de uma maquiagem tendência forte aí que teve no São Paulo Fashion Week agora, na última semana de agosto, tá? Foi sensacional, tive o prazer de visitar também o stand da Natura e toda a área comum lá do São Paulo Fashion Week. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco o espaço da Natura aqui no São Paulo Fashion Week. Estou entrando no espaço. Tem algumas ilhas aqui de maquiagem, especialistas aqui trabalhando. Aí vamos lá numa fila, tirar foto. E você levava como recordação a foto desse cenário incrível, né? Eu tirei a minha foto. E também tive a oportunidade de assistir um desfile da Vanessa Goy, sinal muito bonito, inspirado aí nas aldeias indígenas. E aí eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês de maquiagem de tendência. E entrando também no lançamento da Natura, né, no espaço da Natura, com os batons super mate, e eles são super mate mesmo, gente. Eu testei, depois eu lavei e eles foram difíceis para sair na lavagem. E aí eu fiquei tentando pensar aqui, né, o que eu poderia trazer. Tá vindo uma tendência aí também de usar olhos coloridos, eles estão voltando. E o vermelho, que nunca sai de moda, né? Ele apareceu muito nos lábios e algo que eu achei incrível e diferente do que eu vi no São Paulo Fashion Week para trazer para vocês foi no desfile do Top 5, né, que o Sebrae, ele traz estilistas aí promissores para apresentar a coleção, uma mini coleção. E aí o que eu gostei bastante foi da maquiagem da Bangkok com os olhos vermelhos, tá? Nessa maquiagem eu vou usar apenas produtos da linha Aquarela, homenageando aí o São Paulo Fashion Week. Eu não vou passar base mesmo, porque esse evento trouxe bastante essa questão da beleza natural. Eu vou usar esse corretivo, que é maravilhoso, tem um custo-benefício ótimo. Minha cor é o bege claro 1. Então eu vou aplicar aqui só pra dar um pequeno realce e um pequeno toque no meu rosto, que são pontos de iluminação. Ali também eu vi no Fashion Week uma pele bem iluminada, então isso também é bem interessante. Já vou espalhar também o meu corretivo em toda a região aqui dos olhos. Aqui eu tenho uma manchinha de inocência e eu gosto de apagar essa manchinha. Então sempre abrindo aqui, né, o ponto de luz para iluminar tudo isso. E em pequenos pontos onde eu quero corrigir algumas marquinhas, tá? Então aqui eu tenho algumas marquinhas e aí eu vou corrigir com esse corretivo. E aí, para a região dos olhos, eu vou usar esse batom líquido mate da linha Aquarela, que inclusive tem resenha dele e de todas as outras cores no meu canal. Eu vou deixar no box de informações o link para vocês acessarem. Vocês podem fazer um delineado ou vocês podem preencher toda a pálpebra móvel. O delineado, ele traz um ar mais dramático, tanto o delineado como preenchendo em toda a pálpebra móvel. E aí fica a critério de vocês, tá? Então ele tem um tom mais dramático. E o que eu vi bastante no São Paulo Fashion Week foi o vermelho, amarelo, branco, preto, que nunca sai de moda. E também o tom de rosa mais claro. Então também vocês podem apostar nessas cores aí também de roupa de primavera, verão 2017 e 2018. A primeira opção para vocês fazerem é usar esse batom líquido mate. Por que eu gosto bastante dele? Primeiro que ele tem um toque seco, então você vai aplicar e não vai ficar manchando a pálpebra superior. Então você consegue aplicar, você consegue fazer um delineado, então fica super legal porque ele fica sequinho e você pode brincar aí com as cores na região dos seus olhos, fazendo uma maquiagem bem divertida e bem alegre. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou aplicar. Então, o primeiro passo é você aplicar. Então, deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. O primeiro passo é você aplicar na linha, na parte superior dos seus cílios, ó. Aqui nessa linha, formando mesmo um delineado, tá?
não esquentem se vocês sujarem os cílios. Então, vocês podem fazer esse efeito primeiro aplicando uma camada de batom aqui, delineando o seu olho. E olha como que fica bem bacana e alegre. Então, vocês podem fazer nessa opção, o que também já dá um efeito legal, gosto bastante. Aliás, eu prefiro do que aplicar em toda a pálpebra móvel. Aí vocês fazem a mesma coisa do outro lado. E não se preocupem com os cílios, porque depois vem a camada. Porque depois vem a camada de máscara de cílios, tá? Então não se preocupem. E aí, eu fiz esse primeiro passo. Borrou um pouquinho aqui embaixo, depois a gente limpa. Só aí já estaria bom, você poderia passar uma máscara de cílios, ó, e estaria perfeito. Uma outra opção que eu dou pra vocês podem aplicar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais intenso, tá? Distribuindo de qualquer forma, não precisa ficar muito certinho. E aí, vocês podem tanto vir com os dedos, e aí vai subindo um pouquinho, sujando toda a pálpebra. Indo até um pouquinho mais em cima do côncavo. Ou vocês podem pegar um pincel, que no caso pode ser esse daqui, mais gordinho, ou pode ser um dos meus preferidos que eu amo, que é esse daqui de côncavo também. Vocês podem pegar qualquer pincel, de acordo com a preferência de vocês. E aí vocês podem também esfumar um pouquinho pra não ficar tão marcado. E ainda trazer um pouquinho mais aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais marcado. E aí vocês vêm esfumando um pouquinho, tá? E subindo aqui um pouquinho na região do côncavo, fazendo um leve puxadinho aqui. Fica muito mais dramático, né, gente? Mas, dependendo da ocasião, vocês podem usar pra dar uma animada. Então, eu prefiro assim, tá? Porque ele fica mais sutil, mas vocês podem ir subindo um pouco mais, esfumando e colocando pra fora. Esse efeito mais puxadinho. E aí, vocês vão esfumando essa cor. E isso poderia ser de qualquer cor de batom. Fica legal. É claro que fica muito dramático, fica uma coisa muito pesada, eu diria, de vez em quando. Mas depois você pode tirar essa parte aqui, tá vendo? Do lado. E, gente, vocês podem não gostar, mas é uma opinião de cada um que eu achei interessante trazer pra vocês, porque vocês podem usar qualquer batom como sombra, pra fazer sombra. Então, se você quer colocar uma sombra colorida nos olhos e não tem sombra, com certeza você vai ter um batom colorido ou... tava super em alta também a sombra vermelha na época, né? Que eu vi muitas também meninas fazendo aqui o vídeo no YouTube. Mas fica uma opção. E uma cor mate é legal porque dá essa sensação de que fica um ar mais sequinho, né? Então, gente, pode ser que vocês se espantem, mas eu quis trazer aí uma inspiração de maquiagem, uma maquiagem mais dramática. O maquiador, o Ricardo dos Anjos, tá? Maquiador, ele colocou o vermelho 45, que é um outro batom que eu sou apaixonada. Já falei em outros vídeos pra vocês sobre ele. E aí ele fez com esse vermelho 45. Eu escolhi esse porque já tá na onda do lançamento da Natura pra esse ano no São Paulo Fashion Week. Foram os batons super mate. E aí eu já quis embalar aí no batom líquido mate. Aí você passa uma camada de máscara de cílios. Essa daqui é a Super Máscara. É aquela que sempre teve, da Natura Aquarela, ó. Ela tem um aplicador mais gordinho, que dá volume. Aqui, ó, eu vou passando bastante máscara de cílios na raiz dos cílios. E aí eu vou penteando os meus cílios, tá? Então, pra vocês terem um pouco mais de definição.
e abrir um pouco mais o olhar. Então, vocês podem passar muitas camadas de máscara de cílios para que você consiga ter um resultado mais marcante. Na verdade, são duas maquiagens em um só. Eu prefiro o delineador, tá? Você passa um delineador colorido e já sai arrasando. Eu quis mostrar essa outra opção para vocês, com base na inspiração que eu tive no desfile da Bangkok, tá? E um pouquinho aqui nos cílios de baixo, tá? Pra dar um pouquinho mais de definição. Eu dei uma borradinha aqui, mas depois eu conserto. Eu vou carimbando e penteando. E eu não gosto de aplicar cílios postiços, porque me incomoda um pouco, mas fica a critério de vocês. E eu também gosto de ter o efeito da máscara de cílios, tá? Eu não uso... Aliás, eu não uso máscara... Eu não uso cílios postiços. Então, é uma make super natural. Eu vou tirar, né, porque tá horrível esse borrado. Então, gente, eu peguei um pouquinho de demaquilante da linha Cronos e vou aplicar um pouquinho dele pra remover, tá? Máscara de cílios, pra não usar. E também pra remover um pouquinho do batom aqui embaixo. Pra devolver um pouquinho ar saudável, eu vou pegar um blushzinho, tá? Pode ser qualquer um, eu só tinha esse daqui, que é o Coral, da linha Aquarela também. Removo o excesso e o ideal talvez seria um rosinha, tá? Mas pra devolver um pouquinho ar de saúde, você aplica um pouquinho aqui nas maçãs, pra não ficar também muito pesado, porque os olhos já são suficientes para chegar e arrasar. Eu vou pegar um pouquinho desse batom, mesmo com os dedos, e vou passar um pouquinho no lábio para devolver um pouquinho, para dar um pouquinho mais de vida e cor pro meu lábio. Aí eu venho com esse daqui, que é o rosa quartzo. Eu passo um pouquinho aqui para dar uma iluminada. Eu gosto bastante desse efeito, que ele dá um brilhinho. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, para muitos pode não agradar, para outros também pode agradar. Mas eu quis trazer aí uma maquiagem nova, né, que eu nunca tinha feito aqui no canal. Deixem nos comentários sugestões de vídeo ou outra dúvida que vocês tiverem, que eu vou tentar responder e trazer aqui pra vocês muito conteúdo bacana. Se inscrevam no canal porque vem muita novidade aí pela frente. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!